Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, hoje na nossa aula nós vamos falar um pouco sobre a escolha profissional, tá? Nós já estudamos o que seria a ética profissional e hoje nós vamos falar dessa escolha que muitas vezes, ela se torna difícil de nós sabermos aquilo que realmente nós queremos nos formar. Se eu estivesse aí com vocês presencialmente, eu iria perguntar a cada um de vocês para me ouvir as respostas do que cada um quer ser quando crescer, O que pensa, em fazer uma faculdade, em se formar, que tipo de profissão você quer exercer, tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que você encara a escolha profissional? Será que você encara a escolha profissional algo fácil? Ou você encara a escolha profissional uma coisa difícil, Porque nós vamos entender, durante a nossa explicação, que realmente a escolha profissional, aquilo que eu pretendo trabalhar, desenvolver, tá certo? Para ser um bom profissional no meu futuro, realmente não é nada fácil. E nós precisamos nos direcionarmos, tá certo? Para pontos importantes, como a questão das aptidões, tá bom? Porque a escolha profissional ela é um processo dinâmico, em permanente construção. Não é da noite para o dia eu vou escolher essa profissão sem eu ter nenhuma aptidão, tá certo? Não. É uma construção, atravessada por conflitos, lutos, ansiedades, angústias. Às vezes é influenciado por diversos fatores internos e externos. Compreender que esta complexa dinâmica poderá ajudá-lo a lidar melhor, tá? Com os eventuais impasses, dúvidas e indecisões. Então, na escolha profissional, tá certo? Nós iremos passar por diversos conflitos. Conflitos esses de ansiedades e angústias, porque na idade que vocês estão, ainda na adolescência de vocês passam por essas angústias. Hoje eu quero escolher medicina, amanhã eu já não quero mais medicina, eu já quero ir para engenharia. Então, aparecem muitas essas dúvidas, tá certo? Mas no decorrer da nossa aula, algumas dessas dúvidas eu tenho certeza que serão esclarecidas. Há crenças, mitos que dificultam a escolha profissional também. Por exemplo, acreditar que a escolha é definitiva e para sempre. Aí isso pode gerar uma angústia, tá? Ao pensar que a escolha é definitiva, a ansiedade, de escolha toma proporção que pode até mesmo imobilizá-lo. O medo de errar na escolha fundamenta-se na fantasia de que exista a escolha certa, sendo todas as outras escolhas erradas. Então, não pode. A gente muitas vezes conheço pessoas que ingressou na universidade em determinado curso, no decorrer viu que não era nada daquilo, tá? Que ele queria se propor para o seu futuro, para realizar e fazer. Aí saiu, tá certo? E entrou novamente em curso totalmente diferente. Então, essa escolha profissional é algo muito intrigante, que é uma escolha realmente que não é fácil, porque você realmente saber aquilo que você quer passar a sua vida toda exercendo tem que ser algo para você prazeroso, aquilo que te traz satisfação, Outro medo que surge ante a perspectiva de efetuar uma escolha profissional é o medo de não ser capaz de sustentar a escolha, ou de não ser competente profissionalmente. Mas você só vai saber disso quando você estiver ali na ativa, tá? A ansiedade agravada pelas inseguranças próprias de cada um e pelo desconhecido de um mundo novo que se descortina a partir de uma tomada de decisão. Então, é uma escolha
é uma tomada de decisão que só você pode fazer. Não adianta a gente ir pela escolha do pai, pela escolha da mãe, pela escolha do colega, porque é algo pessoal, é algo individual. É preciso compreender que escolher é um ato de coragem. É uma aposta cujo resultado só se saberá posteriormente. E é verdade. Você só irá saber se você será um bom profissional atuando naquela área depois que você estiver passando as suas próprias experiências, tá certo? Por exemplo, sabe que eu vou ser um bom médico? Quando você estiver lá, trabalhando, exercendo essa profissão na medicina, aí você vai saber. Só que bem antes da escolha, como eu já abordei aqui, existem as aptidões. Não adianta eu querer ser, digamos, trabalhar na medicina, ser médico, cirurgião, né? Se eu tenho pavor de sangue. Então, são esse tipo de coisas aí que a gente também tem que levar em conta na hora da nossa escolha, tá? Como acontece a escolha profissional, isso não se dá de repente, de um momento para o outro. A escolha não surge, né, de um belo dia, como uma mágica. A escolha profissional é um processo em permanente construção que vai se iniciando na infância. Eu, por exemplo, né, sou professora e desde a minha infância eu brincava de ensinar, tá certo? As minhas irmãs eram as minhas alunas, eu sempre gostei dessa área do ensino, então eu fui crescendo, tá? Entre duas profissões. A medicina, que eu sempre achei muito lindo, muito bonito, a profissão de médica, tá? E a de professora de ensinar. Só que depois eu fui olhar para dentro de mim e eu sabia que a escolha por medicina não estava, digamos assim, dentro das minhas aptidões. Por quê? Primeiro porque eu tinha pavor, né? A sangue, a ver pessoas doentes, a ver ferimentos, ali eu já passava mal. Então, cadê a minha aptidão para a medicina? Já na minha escolha profissional como professora, aí sim, tá certo? Então, essa escolha, pessoal, ela é uma construção. Ela não é algo que eu vou sonhar hoje, tá certo? Devido ao sonho, ou muitas pessoas se frustram também na escolha da profissão, pela questão econômica, tá? Não, eu vou trabalhar nessa área aqui porque eu vou ganhar muito dinheiro. Mas se não é aquilo que tu gosta, tu não vai conseguir ir adiante. É assim? Chegamos ao mundo trazendo conosco uma bagagem genética, hereditária, que podemos chamar de aptidões inatas. Nesta etapa, as aptidões são apenas potencialmente habilidades que podem vir a ser desenvolvidas, se houver um contexto favorável a isso. Então, dentro do meu ambiente, dentro do meu convívio, do meu contexto, a minha aptidão era mais para a área da educação, tá certo? Para que eu viesse a ser uma boa profissional, desempenhar o meu papel. Então, não foi uma escolha da noite para o dia. E vocês poderiam me perguntar, professora, e a senhora trabalhou em alguma outra coisa? Sim, antes de realmente eu saber, né, se eu queria ingressar nessa área do ensino, da educação, de sala de aula, tá certo? Eu experimentei sim outras escolhas profissionais, só que em meio a essa escolha eu desisti, porque eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Tá? Então, eu estava só me frustrando, porque o que eu queria mesmo era sala de aula, o que eu queria mesmo era ensinar, tá certo? É conviver com pessoas. Aí, no desenvolvimento da personalidade, vamos nos diferenciando dos outros, né? Nos percebendo como seres únicos e singulares, com características próprias. Isso significa construir nossa identidade, elaborando respostas para a questão quem sou eu. Então, a gente precisa se encontrar, tá? No momento da escolha profissional, eu preciso realmente buscar conhecimento naquela área
para saber se eu me encaixo ali, se eu me acho ali como um profissional da área. Neste caminho, vamos desenvolver aptidões através da aprendizagem, delineando nossas competências, respondendo as questões, o que posso fazer, sou bom em quê? Você começa a se interrogar, né? Além das novas aptidões aprendidas, porque muitas pessoas na dificuldade da escolha da sua profissão, tá? Elas não se interrogam. Ou muitas dizem assim, eu ainda não sei, né? O que realmente eu quero é desenvolver, que tipo de profissão eu quero seguir. Às vezes termina o ensino médio com essa dúvida, tá? Isso é muito comum, tá certo? Mas o que nós estamos vendo aqui é que também existe, desde criança, aquela ânsia, aquela vontade, aquele desejo por uma escolha profissional, tá certo? Além das novas aptidões aprendidas, esta etapa inclui também o desenvolvimento das tais aptidões inatas, aquilo que eu já nasço com aquilo ali, tá? Se eu quis ser professora, é porque eu já tinha uma facilidade de me comunicar com as pessoas, eu já não tinha vergonha de público, de falar em público, tá certo? Desde que sejam definitivamente estimuladas. Então, nós precisamos também estimular essas aptidões, tá certo? Aí, em relação ao nosso futuro, né? Porque a escolha profissional, pessoal, ela é muito importante. Se você vai por um caminho que não é aquilo que tem nada a ver com você, você vai se frustrar, tá? Então, este caminho culmina no comprometimento profissional, que corresponde à busca de satisfação através do delinear de projetos, né? Projetos profissionais, tá certo? Parte-se do que sou eu para chegar ao quem serei eu, tá? Ou seja, o que quero vir a ser. Então, começa a haver interrogações sobre o eu, quem sou eu, o que eu quero ser, o que eu pretendo, em que eu pretendo trabalhar, tá certo? Aí vem as dúvidas nessa escolha profissional. Em todo caso, o principal aqui é ressaltar que a escolha profissional ela é um processo, tá certo? E esse processo é bem complexo, que vai se iniciar, nós já abordamos sobre isso, lá na infância. Eu até citei aqui, né, para vocês, o meu exemplo, não foi assim? Então, nós precisamos estar bem perceptivo em relação a isso, tá? Só que dentro dessa escolha profissional também, vem as influências nesse processo dessa escolha. Aí, quais seriam essas influências a que nós estamos submetidos ao efetuar uma escolha profissional? Existe a interferência da família, existe a interferência dos pais, tá certo? Mesmo que essas interferências, elas não sejam impostas, porque muitas vezes essas interferências são intensas, são pressões, né? Que podem vir da família. Por exemplo, o pai é médico, aí quer que o filho também seja médico. O pai é engenheiro, aí quer que o filho também seja engenheiro. Então, muitas vezes, a família não deixa, tá, a pessoa seguir o seu próprio caminho e fazer suas próprias escolhas, e acaba determinando. Tanto para que se escolha uma determinada profissão, quanto para que não se escolha outra. As expectativas, os valores, os projetos familiares, por mais bem intencionado que seja, são como marcas de um desejo do outro. Então, o pai desejou aquilo, mas será que o filho também deseja aquela profissão? Então, nós precisamos deixar, né, que essa escolha profissional, que é algo para a vida toda, tá certo? Seja realmente, digamos assim, uma escolha do filho, não do pai. Agora, claro, existe muito filho que vê o pai, né, exercer determinada profissão, então ele vai crescendo vendo aquele ali, aquele desenvolvimento do pai, e ele vai crescendo com aquela ânsia, aquela vontade de fazer a mesma coisa que seu pai faz. Isso é normal. O que não pode são receber essas interferências na área profissional e ir por esse mesmo caminho,
tá? Sem ter nenhuma aptidão, sem ser sua própria vontade, só pela vontade dos outros, tá certo? Tem que ter muito cuidado com isso. Também tem os amigos, né? E os grupos sociais também. Do mesmo modo como ocorre com a família, muitas vezes nós misturamos com o desejo dos nossos amigos, tá? O que é natural isso acontecer, pois na constituição de qualquer grupo, o que o mantém unido é um certo sentimento de identidade, que muitas vezes pode se confundir com a identidade profissional dos membros do grupo. Por exemplo, eu tenho ali um grupo, estudei bastante tempo, aí conseguimos juntos, né, estudar para o Enem, passar no Enem. Aí juntos vamos escolher uma profissão só para a gente ingressar junto na universidade, tá? Possa ser que no meio deste grupo alguém venha desistir pela escolha, porque realmente ele foi influenciado, tá? Através desse grupo e não era o que ele realmente queria. Então, pessoal, quando a gente escolhe para fazer alguma coisa na área profissional, se você não tiver realmente amor por aquilo que você faz, você não vai até o fim, você vai desistir. Tem também o meio sociocultural também, né? Que é o sistema de valores sociocultural, dita regras implícitas e regras explícitas quanto a quais profissões são consideradas fontes de status social e quais são vistas com preconceito. Ainda existe esse lado também, tá? Que muitas pessoas têm determinadas profissões e olham para elas com um olhar preconceituoso. A dinâmica dos processos inconscientes, ao considerar o inconsciente, leva-se em conta que uma escolha, né? Qualquer que seja essa escolha, não é arbitrária. Há algo de uma determinação inconsciente própria dos processos psíquicos de cada um. Então, nós estamos vendo aí que não é algo fácil, tá? Aqui dentro dessa escolha profissionais, eu estou te mostrando alguns direcionamentos, caminhos que nós precisamos nos embasar na hora da escolha profissional, tá? Os preconceitos com relação às profissões, que nós acabamos de abordar, né? Alguns preconceitos se relacionam com crenças instituídas acerca da realidade socioprofissional. Por exemplo, tal profissão não dá dinheiro, não há mercado, tá? Aquela profissão, etc. Ainda outras formas de preconceito, como nós nos relacionamos ao gênero feminino ou masculino. Ah, essa profissão é para mulher. Sou homem, não posso fazer isso. Ah, não existe mulher nessa atividade, não vou conseguir me inserir. Então, tudo isso entra na questão do preconceito em relação à profissão. Sabe que hoje em dia a mulher pode sim desenvolver, né? E desenvolve muito bem, tá? Qualquer profissão, qualquer atividade. Então, que nós não venhamos a estar nesse pensamento. E em relação à escolha pela questão do financeiro, nunca vamos escolher a nossa profissão do futuro, tá certo? Pensando na questão do dinheiro, porque a gente acaba se frustrando, tá? Aí vem o luto, né, pelo que não foi escolhido, ainda tem isso aí. Escolher uma profissão significa não escolher todas as outras. Muitas vezes o que está em questão na dificuldade de escolha é muito mais o que se precisa deixar para trás do que o que se deseja levar em frente. E sempre há perdas em um processo da escolha. Tá certo? Então, o que nós estamos percebendo aqui é que às vezes a gente vai chegar lá atrás e vai se arrepender. Por que eu não escolhi isso? Então, realmente é uma confusão que às vezes permeia na nossa mente, na nossa cabeça. Aí, quais são as condições facilitadoras da escolha profissional? Vamos ver aí algumas. Primeiro é o autoconhecimento. Saber quem você é, tá? Para saber quem você quer ser, significa entrar em contato com seus valores, com seus interesses, com suas potencialidades, dificuldades e limites. Ampliar a autopercepção, abrindo caminho para discriminar o seu desejo. Então, preciso me conhecer, tá?
antes de qualquer escolha. A informação profissional, gente, isso é tão importante, tá? Para mim saber quem se quer ser, preciso saber o que há para ser. Há diversas fontes de informações, tais como os guias de profissões, tá certo? Internet, universidade, você conversar com alguém daquela área que você pretende atuar, com alguém que exerce aquela profissão, para você perguntar como é o dia a dia. Então, isso é muito importante, pessoal, informação profissional. Por isso que, às vezes, tem as feiras, né, das profissões, é importante visitá-las, tá? Ler bastante sobre isso, buscar conhecimento sobre isso. Aí, o equilíbrio emocional também é muito importante, ele é fundamental, né? Para conseguir olhar para si, se enxergar naquela profissão. Preciso olhar e me enxergar como professora, tá? Eu preciso me olhar e me enxergar como médico, como engenheiro. Perceber quem você é, articulando no seu autoconhecimento, né, com as informações profissionais e os dados de realidade. Então, muitas vezes eu sonhava como eu seria numa sala de aula, como eu seria como uma professora, eu ficava imaginando como eu iria agir com os meus alunos, tá certo? Equilíbrio emocional, pessoal, possibilita uma escolha, tá certo? Possibilita você aceitar, arriscar-se e apostar no seu futuro. E, além disso, uma questão também importante que é a autoestima. Acreditar em si mesmo, acreditar na sua competência, acreditar em sua capacidade de se perceber, de efetuar uma escolha. Acredite mais em você, tá? Apostar no seu desejo, escolher é um ato de coragem. A autoestima é como a força que sustenta essa coragem. Então, eu preciso acreditar que eu sou capaz de realizar, tá certo? E estar seguro também dessa escolha profissional. Aí vamos ver aqui a questão da aptidão e do interesse, né? Porque essa é a palavra-chave na escolha profissional. Aptidão, tá? E interesse. Essa é a palavra-chave. Na hora de pensar em seus interesses, em suas aptidões para a escolha profissional, se ficar em dúvida, dê maior importância aos interesses, pois elas são a mola da vida. E não confunda falta de aptidão com a falta de base. Muitas vezes você tem aptidão numérica, mas não fixou bem as lições iniciais de matemática, por exemplo. Mas você tem uma aptidão, aí você acha que já colocou na cabeça, né? Eu detesto matemática, eu não gosto dos números, dos cálculos, aí você acha que não tem aptidão para desenvolver uma profissão que venha cálculo, que tenha números, entendeu? Além de suas aptidões e de seus interesses, qualifique os dados levantados segundo o seu temperamento, ou seja, sua forma de agir e de ser. Verifique suas características. Outra dica importante. Leve em consideração, para finalizar, outras qualidades, muitas delas necessárias para um bom desempenho profissional específico, pois as profissões requerem aspectos pessoais bem determinados. Analise-se quanto à dedicação, à tranquilidade, à perseverança, o espírito crítico, a tolerância, a paciência, o dinamismo, o otimismo, entre outros. Professora, ai como é difícil, já estou me cansando, né? Só em a senhora explicar em relação à escolha profissional. Não é difícil, a gente precisa só se encontrar, tá? Eles são elementos importantes para a escolha da profissão, já que indicam metas finais a serem obtidas e que, se não estão claras, terão frustrações. No futuro, né, nós seremos pessoas profissionais frustradas. Aí não vamos exercer com qualidade. Lembre-se de que essa escolha não se fez de um dia para o outro. Ela é talvez como um namoro. É preciso procurar, descobrir, conhecer, aprofundar-se, analisar, refletir, para que possa chegar a um final feliz. Não é assim? Na escolha de um relacionamento, a gente primeiro vai se aprofundar, a gente vai conhecer, a gente vai refletir, analisar as atitudes do outro e ver se realmente é aquilo que eu quero para mim, para a vida toda. Então, essa também é a profissão, tá? É a escolha profissional. Agora eu vou fazer aqui com vocês um questionário, tá? De autoconhecimento, tá certo? Você vai respondendo aí da sua casa. Então, vamos lá.
Porque ao refletir sobre as questões abaixo, você será capaz de identificar características não pensadas anteriormente e que irão colaborar na identificação de profissões cujas habilidades e competências são compatíveis com a sua individualidade. Então, vamos ver aí. Primeiro, você vai identificar a profissão dos seus pais, né? A profissão do pai. Atua na profissão, seu pai, você vai dizer sim ou não. É realizado profissionalmente, seu pai? Aí vem a mãe, da mesma forma. Se a mãe atua naquela profissão que ela escolheu e se ela é realizada profissionalmente. Vida escolar. Em qual disciplina você sempre teve mais facilidade? Por quê? Em qual disciplina sempre teve mais dificuldade? Por quê? Qual disciplina sempre lhe desperta maior interesse? Aí você também vai justificar. Quais disciplinas poderiam, na sua opinião, serem excluídas da grade curricular, que não teria importância? Já ficou reprovado ou de recuperação final? Em qual disciplina? Já teve problemas sérios de ordem pessoal com algum professor? Qual era a disciplina desse professor que esse professor ministrava? Já teve que frequentar aula de reforço na escola ou teve professor particular? Em caso afirmativo, para atender às dificuldades, em qual disciplina? Tá vendo, pessoal? Vocês aí, né, irão aí responder esses questionamentos para depois você ter um embasamento aí na tua escolha. Na intimidade, minhas aptidões são, né? E meus interesses são. Aí você vai colocar. Você se considera uma pessoa, vai indicar aí alguma dessas características. Você é uma pessoa crítica, organizada, calma. Você é uma pessoa insegura, nervosa, omissa, observadora. Você vai indicar aí algumas características suas que você se identifica. Você é uma pessoa dedicada, persistente, comunicativa. Você é uma pessoa paciente, tímida, dinâmica ou criativa. Aí você vai escolher aí. Já pensou em alguma profissão como escolha para a sua vida profissional? Em caso afirmativo, cite a profissão justificando sua escolha. Seus pais sugerem alguma profissão? Em caso afirmativo, cite a profissão. Recebe influência de alguém para escolher seu futuro, curso superior? Será que você está recebendo influência de alguém? Em caso positivo, qual o grau de importância dessa pessoa na sua vida? Qual o curso sugerido por ela? Baseado em que ela faz esta sugestão para você? É bem complexo, né? Enumere as opções abaixo de 1 a 4, de acordo com sua prioridade. Pensando em você, enquanto profissional, o que procura? Realização profissional, status, dinheiro ou aprovação dos pais? Roteiro para a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica irá auxiliar na complementação de dados que possibilitarão uma maior segurança na definição da escolha da profissão. Você deverá pesquisar todos os cursos de seu interesse e em todas as fontes possíveis de pesquisa. Jornais, revistas, internet. Então, o roteiro também para pesquisa, pessoal, é muito significativo, muito importante. Ao fazer a pesquisa, você deverá ficar atento quanto às informações abaixo relacionadas. O que é o curso, onde é oferecido, qual a grade curricular do mesmo, quantos anos de duração, qual o perfil esperado do aluno, onde trabalha, como está o mercado de trabalho, tá certo? Boa pesquisa aí para vocês e responda aí os nossos questionários. Após essa pesquisa, provavelmente você estará bem próximo da sua escolha. Porém, é normal se você ainda estiver em dúvida entre 2 ou mais cursos. Para sanar essa dúvida ou para confirmar sua decisão, procure profissionais da área para uma boa conversa. Existe até links de roteiro para entrevista com profissionais que poderá facilitar na coleta de dados, tá? A escolha da profissão é um processo que deve ser feito ao longo do ensino médio. O jovem deve ter uma postura ativa, buscar informações, conhecer e visitar o profissional do seu ambiente de trabalho, tá certo? Isso é importante. Então, eu encerro aqui
com Fernando Sabino, que diz assim: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar, fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escola, do sonho uma ponte, da procura um encontro, e assim terá valido a pena existir, tá certo? Então, pessoal, eu espero ter contribuído com vocês, que vocês possam sim realizar esse teste aí de aptidão, tá? Que você realmente, no ato da tua escolha profissional, que você venha ter êxito nessa escolha e procure ler bastante, pesquisar muito antes de fazer qualquer escolha profissional. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.